A gente estava pensando naquela história de poder cair no Campeonato Paulista, lembra? Alguns levaram isso bem a sério. E hoje o São Paulo está classificado. E aí? O que faremos? Aqui o canal Tricolaço no ar. Bem-vindo você que está com a gente aqui também para dizer o seguinte, hein? O São Paulo num dilema, pelo menos eu estou num dilema. Campeonato Paulista, largar ou encarar? O que um time com o que o São Paulo conseguiu até agora tem que fazer? Então vamos dar uma rebobinada na fita para a gente entender por que dessa pergunta. Hoje o São Paulo é um dos 8 classificados para a fase final do Campeonato Paulista e é pouco provável que isso mude. Ele teria que não pontuar na próxima rodada e ser ultrapassado por alguém que está logo atrás. Se acontecer exatamente a mesma coisa dessa rodada, ou seja, o São Paulo vencer, mesmo que quem está atrás dele vença, ele permanece na posição em que está. Se todo mundo empatar na posição do São Paulo e para trás do São Paulo, continua tudo igual. Como é que o São Paulo sai da onde está? Perdendo o jogo para a Ponte Preta, o que é muito improvável, e sendo ultrapassado por times que estão imediatamente atrás dele. E aí ele perderia essa vaga. Então vamos partir do princípio de que o São Paulo está na fase final do Campeonato Paulista. Essa pergunta é importante porque há 2 semanas a discussão do São Paulo é se o São Paulo poderia cair no Campeonato Paulista. E hoje ela mudou de lugar. Então é válido que se pergunte se o São Paulo deve trabalhar no Campeonato Paulista para tentar ganhar o título ou deve entrar nessa fase final e deixar as coisas acontecerem. Como eu já disse algumas vezes aqui, não se trata de entregar. Ninguém que leva futebol a sério vai para entregar. Como é que você pega um elenco e diz para o elenco assim, ó, hoje tem a fase quartas de final contra o Novo Horizontino, a gente vai jogar em Novo Horizonte, mas ó, não precisa ganhar não, né? Vamos, entrega, deixa para eles. Não, isso ninguém fala, cara. O máximo que você pode dizer é o seguinte, ó, gente, seguinte, duelo importante para a gente passar para a próxima fase, mas vamos lá, a gente tem Campeonato Brasileiro, tem Sul-Americano e tem Copa do Brasil. Se não ganhar, não tem problema. Tem outras coisas para a gente fazer. Se você disser isso para o seu elenco, o elenco vai para campo sabendo que tá tudo bem se não ganhar. Mas ele não vai entregar assim também. Porque ele trabalha para vencer. Apenas vai jogar um pouco mais leve. E numa dessa, pode se faltar atenção aqui e ali e perder o jogo. Mas não vem ao caso. A questão toda é porque o São Paulo tem um elenco limitado, que até recentemente sofreu muito com contusões, e isso faz com que esse elenco que já é limitado fique incompleto, e tem pela frente, além do atual campeonato estadual, que eu sempre costumo dizer, não vale o desgaste, não vale o cansaço, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa Sul-Americana e tem Copa do Brasil. Então tem mais 3 torneios maiores que o Campeonato Paulista. Aí a gente pode partir do princípio, no Brasileirão não dá para São Paulo, porque é Palmeiras, Flamengo, né, esses caras que têm dinheiro. A Copa do Brasil depende muito dos cruzamentos e tal. Sul-Americana pode ser, mas também. Então aí fica naquela, pô, a chance de ganhar um título é o Paulista. Tem gente que raciocina assim. Eu já acho que um elenco como o do São Paulo, estando inteiro, pode brigar bem nas Copas e pode tentar surpreender no Campeonato Brasileiro. E eu não estou nem falando de ganhar, estou falando de ir até a fase da Libertadores da América. Lembrando que esse ano não tem G6 mais, né? É G5. 4 classificados direto, quinto lugar na fase preliminar, porque o outro classificado é o vice-campeão da Copa do Brasil. Tem até isso, hein, na conta. Ó, peraí, vamos arrumar aqui. Tem até isso na conta. Que pode acontecer com o São Paulo. Eu acho que esse elenco, estando inteiro, tem condição para isso. O que a gente nunca sabe é se ele vai estar, mas eu tenho uma boa notícia. Você reparou que os jogadores estão voltando do departamento médico e não estão voltando para lá? Isso indica que essas mudanças no departamento de preparação física e no departamento médico podem estar surtindo um efeito positivo, qual seja
os jogadores estão, a meu ver, e me parece ao ver da comissão técnica também, melhor cuidados e melhor preparados do ponto de vista físico. O André Silva está na fase da transição de campo. O Rian Francisco daqui a pouco entra nessa fase da transição de campo. Só no ataque o São Paulo já tem, além deles, o Caleri, que já voltou, o Tapia, que aí está, e aí tem os outros que, felizmente, não quebraram. Luciano, Ferreirinha, que já voltou e está ali, não está em grande fase, mas está ali. Aí tem os novatos Luca, tem o Lucas Moura, tem Pedro Ferreira, meio-campista, muito bom, por sinal. Tem os titulares no meio, Marcos Antônio, que a gente, pelo jeito, vai conseguir segurar mais um pouquinho. Danielzinho. E aí a gente tem que contar com um pouco de Bobadilha, talvez em boa fase, talvez um Pablo Maia em boa fase, um Luan voltando, quem sabe o Alisson podendo colaborar de alguma maneira, está lá meio encostado. Então, há um número razoável, com todo mundo bem, sem quebrar, há um número bom de jogadores para atuar e que não faz feio. O elenco do São Paulo não é da mesma dimensão do Flamengo, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Atlético Mineiro e eu diria que nem da mesma dimensão do Corinthians. O Corinthians tem outros problemas, parecidos com o do São Paulo, mas tem. Mas o elenco do São Paulo, do Botafogo, mas o elenco do São Paulo não é. Ele é limitado, mas ele não é uma porcaria. Ele só não é, como tentaram vender o ano passado, o melhor elenco dos últimos 10 anos do São Paulo. Sempre não é. São Paulo já teve, mas hoje não é. Hoje não é. Mas ele é um elenco que tem limitações, mas é um elenco muito esforçado e cujos jogadores têm qualidade. Boa parte deles tem qualidade. Então, eu penso o seguinte. Eu acho que talvez o São Paulo tenha condição esse ano de melhorar a sua performance no torneio nacional em relação ao ano passado. E acho que por isso o São Paulo tem que virar o foco para o Campeonato Brasileiro e posteriormente para a Copa do Brasil e para a Copa Sul-Americana também. Como eu disse aqui, o São Paulo não vai entregar jogo. Ele não pode entregar jogo. O Crespo não vai mandar entregar jogo. Mas eu acho que é muito mais um pacto do que uma decisão. Porque agora o São Paulo já está lá. Significa o seguinte, você que torce, você que vai no estádio, se o São Paulo cair no Paulista, para o Novo Horizontino que seja, tá tudo bem. Tá tudo bem. Como eu disse, há 2 semanas a gente estava aqui conversando se o São Paulo ia cair ou não no Paulista. Hoje a gente está comentando se vale a pena continuar no Paulista. Então, se perder, caso seja o Novo Horizontino, estou partindo. Se fosse hoje, seria. Tá tudo bem. Não tem que mandar o Crespo embora, não tem que mandar jogador embora. Tem objetivos maiores. Agora a gente vai falar de outra coisa. Elegendo esses objetivos maiores, eu acho que finalmente, depois de 2 temporadas sem conseguir fazer, eu acho que o São Paulo, do jeito que está se configurando, é muito cedo ainda, é muito começo de ano ainda, mas eu fiquei um pouco animado com essa história dos jogadores estarem bem, fisicamente. Pela primeira vez em 3 temporadas, finalmente, eu acho que o São Paulo pode rodar o elenco. Significa ter, como eu já disse aqui algumas vezes, 12 ou 13 titulares. Você põe 11 em campo, com 2 que sempre entrem e saiam. Você pode estar fazendo isso com Lucas Moura, Luciano e Caleri. Exatamente os 3 principais jogadores de ataque do time. Você pode começar um dia com Tapia, com Caleri no banco, e o Caleri entrar do meio para o final. Para na outra partida o Caleri começar e sair do meio para o final e dar lugar para o Tapia. Você pode começar com o Luciano, que sai do meio para o final e dá lugar para o Pedro Ferreira, para o Luca, para um jogador assim. Você tem o Lucas Moura, mesma coisa.
E faça isso com o Cedric Soares, com o Mike, agora com o Lucas Ramon, que ontem entrou bem demais, com os zagueiros, porque aí você consegue fazer duas coisas: ter jogador fisicamente inteiro e consegue aplicar um sistema de jogo que funcione mesmo que as peças mudem. E aí o Crespo precisa fazer o seguinte: ele já teve a oportunidade de ver que o São Paulo rende melhor, mais protegido, com 3 zagueiros, com 3 jogadores de pegada no meio, do que com 2 zagueiros e 4 atacantes no sistema 1-3. Certo? O São Paulo fica mais exposto desse jeito, tem tido mais facilidade em tomar gol e fica desguarnecido no meio. O Crespo sabe disso. E com esse rodízio que eu falei aqui, dá para organizar um jeito de jogar assim, onde você troca o time e o padrão se mantém. Se ele conseguir atingir esse nível, eu acho que o São Paulo pode brigar por coisa grande. Porque, em termos de quantidade, o São Paulo tem bastante jogador disposto a trabalhar. E o São Paulo tem uma diferença para esses times que eu falei aí. Não tem o mesmo dinheiro, não tem a mesma qualidade técnica, mas o jogador do São Paulo não desiste do jogo. Esse é um traço muito positivo, que já vinha com o Zubeldia, que o Crespo consegue manter, até porque era um traço do Crespo na outra passagem. Isso é importante. Isso é importante. Se isso não desmoronar, eu acho que o São Paulo pode conseguir coisa grande esse ano. Sem o nefasto que saiu agora, porque tudo estava ancorado no nefasto, né? Nefasto saiu, as coisas, entrou o Rafinha, as coisas melhoraram demais. Tá? Então eu acho que dá para fazer. A propósito, deixa eu só fazer uma digressão rápida aqui, porque eu ouço muito isso em debate, isso me irrita. Bota uma coisa na cabeça, você que me assiste nos vídeos aqui. Não existe 4-2-4 no São Paulo. Não existia 4-2-4 com o Zubeldia e não existe 4-2-4 com o Crespo. O único treinador dos mais recentes do São Paulo que efetivamente jogou num 4-2-4 em algumas ocasiões foi o Rogério Ceni, que montava o time com uma linha de 4, com 2 volantes e com 4 jogadores em linha no ataque. Nem o Zubeldia fez isso, nem o Crespo fez isso. Crespo e Zubeldia, quando trabalham com linha de 4 na defesa, trabalham com 4 na defesa, 2 jogadores no meio, um jogador fazendo a flutuação antes da última linha e 3 jogadores de ataque. Eventualmente invertido, com 3 na última linha e um centralizado, com o Caleri muitas vezes aconteceu, especialmente com o Zubeldia. Nunca 4. Não cai nessa conversa. O São Paulo não joga com 4 jogadores em linha no ataque. Não é 4-2-4. Eventualmente pode se transformar quando você tem a posse da bola, quando você partiu para o ataque e trabalhou pelas laterais com os 2 do meio e esse cara aqui, que normalmente é o Luciano quem faz o papel, quando você tem a posse da bola no ataque, com o avançar do Luciano para dentro da área, você tem uma linha de 4. Nessas condições. Não na armação, não na distribuição do jogador em campo. Isso não é verdade. Porque, estou dizendo, por que é importante dizer isso? Porque tem gente que usa essa explicação para criticar, dizendo que esse é um problema. Quando o São Paulo joga assim, é ruim. É um problema. O São Paulo não joga assim. O São Paulo fica exposto não porque é 4-2-4. O São Paulo fica exposto porque precisa marcar melhor a saída de bola e porque as linhas se descompactam quando ele tem jogado assim, especialmente com o Crespo. Com o Zubeldia não descompactava tanto. A distância é um pouco maior com o Crespo. Precisa juntar mais. E tem outra coisa. Às vezes o Crespo arma o time com linha de 4 atrás e põe ala. Põe Mike para jogar do lado direito. Cedric Soares é nessa formação. Cedric é lateral, não é ala. Enzo é mais lateral que ala. Ala é o Wendel. Aliás, eu cobro isso. Acho que o Wendel tem que jogar. Mas o Enzo Dias, mas é verdade, eu não estou dizendo que não. Meramente uma questão tática. 3 zagueiros com 2 alas, o Wendel joga. O Wendel é melhor fazendo a ala do que o Enzo. É mais técnico, cruza melhor. Isso tem que ser levado em conta.
Mas guarde essa informação para não ser iludido. O São Paulo não joga no 4-2-4. Quando o São Paulo tem linha de 4 atrás e linha de 2 no meio, tem um jogador que flutua na última linha antes dos outros 3 atacantes. Essa é a verdade. E isso faz diferença. Isso faz diferença. Valeu!